Boa noite a todos que estão aqui presentes no Centro Espírita Casa Maria de Nazaré. Nós também desejamos as boas-vindas aos internautas que oportunamente irão nos assistir. O tema que nos foi reservado para o estudo de hoje é Fraternalmente Amigos. É a lição 114 do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia de Chico Xavier, autoria espiritual Emmanuel. Então nós vamos, como de costume, ler os trechos do Evangelho e dos comentários que Emmanuel faz acerca do trecho do Evangelho, e vamos fazendo também os nossos comentários. Caso vocês que estejam aqui presentes sintam necessidade de fazer algum comentário complementar, sintam-se à vontade. Vamos ler então o trecho do Evangelho. Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Pedro, quando ele fala entranhavelmente misericordioso, quer dizer que a gente possa buscar das nossas entranhas, de uma maneira simbólica, do nosso mais profundo ser, esse sentimento fraternal por todos nós. Quando eu li, eu fiquei tentando refletir o que ele queria dizer nesse trecho, e óbvio que eu interpretei dessa forma, mas agora, ao longo do texto, quando a gente lê algumas passagens que Emmanuel trouxe para a gente de explicação, nós vamos avançar na compreensão. No primeiro parágrafo, Emmanuel fala o seguinte: que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, não pode haver dúvida alguma, ou qualquer dúvida. Então, quando fala a experiência te conferiu degrau diverso, uma das qualidades e das virtudes que eu mais admiro e tento, pouco a pouco, me tornar, é a questão da humildade. Então, quando ele está falando aqui que a experiência te conferiu degrau diverso, dentro da nossa trajetória individual de espíritos imortais, obviamente que todos nós aqui, nesse momento presentes, cada um de nós tem uma história de vida. Alguns mais novos, alguns já mais maduros, não importa. Olhando pelo lado espiritual, nós somos espíritos imortais com inumeráveis existências anteriores à atual que nós estamos aqui nessa personalidade. Por exemplo, eu nasci já há 49 anos atrás, renasci, os meus pais me receberam, concordaram em me receber, porque sempre existe essa concordância num novo projeto reencarnatório. Se eu, enquanto espírito, algumas décadas atrás, estava na pátria espiritual, esperando uma nova oportunidade para dar curso no meu processo evolutivo, necessariamente nós temos que reencarnar para colocar à prova todo o conhecimento e todas as experiências que nós adquirimos. Tanto as experiências positivas, que agregam nesse nosso balanço espiritual, quanto as experiências negativas, que não necessariamente deveríamos ter passado por elas, mas por fazermos uso do livre-arbítrio e fazermos as nossas decisões todos os dias, acabamos por dar vazão às nossas questões mais instintivas, aos nossos desejos, porque nós estamos muito próximos ainda do momento de nossa criação. Quando fala aqui do degrau diverso que cada um alcançou, é isso. Nós tivemos o momento de criação. Deus nos criou. Nós ainda não éramos espíritos conscientes de nós mesmos, mas éramos, de alguma forma, princípios inteligentes que estagiaram em reinos ditos inferiores. Então, lá o princípio inteligente estagiou no reino subatômico, ele, pela lei de evolução, lei de progresso, que é constante em todo o universo, esse princípio foi, então, para o reino mineral, bilhões de anos, adentrou ao reino vegetal,
outros incontáveis números de évos, de tempos, avançou para o vegetal, para o animal. Em um dado momento, cada um de nós chegamos ao reino hominal. Agora sim, nos tornamos espíritos. E os atributos principais de todos nós, quando então nos tornamos espíritos, são esses: o livre-arbítrio, a capacidade que nós temos de definir o bem e o mal, de fazer escolhas. Então, a partir exatamente desse momento, que houve uma transição ali do reino animal, e adentramos pouco a pouco ali entre os nossos antepassados mais antigos, né? O reino, vamos dizer assim, hominal mesmo, mas daqueles, o ser humano primitivo ainda, como se a gente tivesse 10 mil anos atrás, na idade das cavernas, muito primitivos, às vezes até antes, né? É uma gradação essa transição que o espírito vai desenvolvendo. Mas cada um de nós teve uma trajetória individual, particular. Não há como ninguém seguir o mesmo caminho. Todos temos essa experiência. E nós vamos acumulando, porque o patrimônio do ser imortal é tudo aquilo que ele adquire em termos de sentimentos, em termos de racionalidade, inteligência. Nós avançamos muito no mundo em que vivemos hoje. No mundo íntimo que cada um de nós vive, nós temos essa necessidade, esse clamor íntimo de buscar respostas. Acredito que todos vocês que estão aqui presentes e quem também está nos ouvindo pela internet, esse anseio que nós todos temos de sermos felizes e uma busca constante que nós empreendemos de entender a nossa condição, de onde nós viemos, por que eu estou aqui, por que muitas vezes sofro, o que eu posso fazer para melhorar, para sofrer menos, para encontrar mais felicidade e mais beleza na vida. Todos nós, eu me arrisco a afirmar, fazemos essa trajetória, esse questionamento íntimo, que é inerente ao ser humano. Mas fato é que quando ele fala que a experiência te conferiu degrau diverso, a experiência te conferiu as oportunidades que Deus nos deu, dessas multimilenares existências, cada hora assumindo uma personalidade diferente, compondo a individualidade que eu sou e que cada um de nós se tornou, nós então subimos esses lentos degraus da existência e da evolução do espírito, mas ainda estamos muito próximos das nossas origens. Quando nós falamos de Jesus, que é um espírito puro, um governador espiritual planetário, com as condições intelectuais de desenvolver e de retirar de uma nebulosa solar toda a massa necessária para construir um orbe terrestre, isso há quase 5 bilhões de anos atrás, nós sabemos que o nosso querido Mestre Jesus, governador espiritual deste planeta Terra, como nós temos outros governadores espirituais dos planetas do sistema solar e os planetas todos do universo infinito. Todos têm um governador, um espírito puro, acompanhando, atuando no planejamento de evolução daquelas humanidades que compõem estes planetas. E o mundo, então, ele é composto tanto pelos espíritos desencarnados. Eu citei o meu exemplo, né? Outrora, algumas décadas atrás, eu estava na parte espiritual esperando uma nova oportunidade. Então, a humanidade é sempre composta por essas duas humanidades. Humanidade terrestre, como qualquer humanidade de qualquer outro mundo habitado. Os desencarnados e os reencarnados. Nós aqui, que estamos reencarnados, estamos nessa condição. Daqui a algumas décadas, estaremos, quem sabe, em outra condição, até voltando a frequentar essa casa para poder nos reencontrar, mas agora não mais com o corpo físico, porque é o processo natural da evolução do espírito imortal. Por isso que Allan Kardec, o nosso insigne codificador da doutrina espírita, preconiza a necessidade, a lei de progresso, de nós nascermos, vivermos, morrermos, renascermos novamente e progredirmos sempre. Então,
Então, a partir do momento que nós vamos nessa busca, então, para sermos mais felizes, é necessário que a gente faça também esse caminho de autoconhecimento, de autoentendimento da nossa realidade, para definir, dentro daquelas metas que a gente havia comentado na prece, a necessidade de traçar objetivos mais elevados de vida. Não só mais buscar as coisas da matéria, mas buscar agora as coisas de Deus. Continuando, então, o próximo parágrafo, Emmanuel fala o seguinte: amadureceste o raciocínio, ao que a gente tinha acabado de conversar agora, e percebeste determinados aspectos da realidade, que os circunstantes ainda não conseguem assinalar. Então, o que Emmanuel está falando? A gente amadureceu. Nós estamos hoje buscando outras coisas, senão não estaríamos aqui nessa noite. Nós estamos buscando o quê? Sentido para a vida. Então, sinal de que aquele que não busca mais, neste momento não está buscando isso, talvez não esteja tão amadurecido espiritualmente como nós estamos. Aquele, por exemplo, que queira, neste momento, aproveitar a vida intensamente, mas não intensamente da forma que nós talvez estejamos buscando agora, que ainda esteja com um olhar muito mais materialista do que é satisfação, do que é felicidade. Mas nós não. Felizmente, e graças a Deus, nós todos aqui já estamos buscando algo a mais. Então, quando ele fala amadurecestes o raciocínio, a doutrina espírita tem essa característica. Ela é consoladora porque ela é esclarecedora e porque ela dá realmente esse significado, o sentido, as suas bases, né, nos falando sobre Deus, sobre o Espírito, sobre a pluralidade das existências, que nós somos este espírito imortal que está sempre, ora numa existência na pátria espiritual, ora numa existência retornando à carne, esse instrumento de manifestação tão necessário, com a bênção do esquecimento que nos é concedida, para que a gente possa, às vezes, se reencontrar com desafetos no mesmo lar, ou afetos, mas que a gente possa interagir novamente com aqueles que há necessidade da gente fazer algum processo de reparação. Então, esse processo todo do espírito, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, hoje a Terra, nós sabemos que a humanidade que está aqui conosco, interagindo a todo momento, full time, 100% do nosso tempo a gente está interagindo, não só com aqueles do lar, do ambiente de trabalho, na sociedade em si, mas com os espíritos. Né? O próprio Paulo de Tarso nos fala que nós vivemos sob os olhares de praticamente uma multidão de testemunhas. Ele cita o termo nuvem de testemunhas. Né? Então, nós estamos interagindo a todo momento com essas duas realidades que se interpenetram, o plano da matéria mais densa e o plano espiritual. Então, a gente já está mais maduro para entender essa nossa realidade de espíritos. E ele continua no próximo parágrafo. Estudaste, conquistando títulos que, por enquanto, muita gente não dispõe. Quando ele fala de títulos humanos, eu acredito que quando a gente vai esforçando muito por adquirir graduações, pós-graduações, né, e outros títulos, é mais do que reconhecível o esforço no desenvolvimento intelectual. Mas só esses títulos, eu também, tentando combater o orgulho que eu tenho em mim e tentando ser um pouco mais humilde, como a gente falou, da necessidade de buscar essa virtude, eu vejo o seguinte, que não adianta só a gente vai encontrar as pessoas inteiramente esforçadas na busca da intelectualização, mas que os sentimentos ficam quase que não caminhando de maneira concomitante. Né? A pessoa esforça muito para um lado, mas relega essa necessidade de burilar os sentimentos, o pensamento de afeição, a afabilidade que fala aqui, Paulo, ó, sedes misericordiosos e afáveis, bondosos. Né? Então, muitas vezes, se a pessoa traça como objetivo somente coisas materiais e desenvolvimento intelectual, buscando esses títulos, pode ser que ela relegue para um segundo plano as questões dos sentimentos. E aí sim desbalanceia tudo. Porque o progresso
ele acontece no campo da intelectualidade. Mas a evolução é a resultante do progresso intelectual com o progresso moral. Não há como evoluirmos espiritualmente se não aliarmos esses dois vetores. Ou alguém pode falar essas duas asas. Se eu bato muito uma das asas, eu não vou conseguir alçar voo na evolução. Então é isso que a gente precisa. Quando ele fala assim, estudastes, ok. Esforçou, estudou, ótimo. Mas que a gente procure esse equilíbrio nos nossos objetivos de vida. Que a gente possa buscar sempre desenvolver o lado sentimental também. Continua ele. Ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras. Presentemente, defesas a quantos não senhorearam oportunidades iguais às tuas. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Quer dizer, essa viagem é como se a gente estivesse numa viagem de ascensão, subindo assim uma cadeia de montanhas, nos esforçando muito, desenvolvendo muito essa asa da intelectualidade, não notando aqueles que ficam na retaguarda, que a gente começa a passar, mas se a gente chegar lá no topo dessa montanha, o nosso espírito protetor vai falar assim, tá bom, Fabiano, agora volta lá e ajuda aquelas pessoas que você deixou para trás. Desenvolva, adquira a coroa, o que vai coroar a gente mesmo é o amor. Então, vai lá, volta, de uma forma, é que eu estou falando assim, né? Reencarna, e agora, porque não adianta. Se a gente quiser só por esse lado, a gente vai ter que reencarnar quantas vezes forem necessárias para poder burilar e praticar esse amor. Então, quando ele fala assim, às vezes os nossos amigos estão distantes de conhecer algo que a gente já conhece. Mas o que vale apenas conhecer? Qual a diferença de conhecer e ter consciência? Conhecer é você ter acesso a esse compêndio de conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece com toda a facilidade dos recursos tecnológicos de hoje em dia, internet, você digita o nome do livro, PDF, você consegue acesso de maneira fácil ao conhecimento, em toda a área do conhecimento humano, em toda a ciência que a humanidade detém atualmente, não só no campo da doutrina espírita. Mas que adianta só conhecer se a gente não conscientizar desse processo? Porque o título do estudo que nós estamos fazendo hoje é Fraternalmente Amigos. O que quer dizer isso? Sentimento. Né? A gente tem que fazer parte dessa comunidade, desse mundo de regeneração que acontece primeiro no interior de cada um de nós, expandindo isso dentro do lar, no ambiente de trabalho, na convivência que a gente faz, mudando o nosso comportamento, sendo mais fraternos. Se a gente ainda não consegue sermos irmãos em Cristo, estamos a caminho, estamos indo nessa direção. Mas confesso que eu ainda não consigo amar indistintamente. Eu estou falando por mim, eu não sei quanto a vocês, mas eu estou caminhando nesse sentimento de ser mais fraterno. Tanto é que no meu e-mail corporativo, no meu trabalho, todo mundo até brinca comigo. Eu coloco lá os meus dados, a gerência que eu trabalho e tal, e coloco assim, abraço fraterno. Então, aí o pessoal achou até interessante quando eu comecei a trabalhar na empresa, né, porque naquele ambiente corporativo não era comum isso. Era só o e-mail, atenciosamente, pronto. Mas eu não, além do atenciosamente, eu coloco abraço fraterno. Então, o sentimento íntimo que eu tenho já é de desenvolver mais a questão da fraternidade, mas ainda não consigo amar como Cristo nos ama. Mas ele mesmo nos disse, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E ele ainda diz, ninguém vem a Deus senão por mim. O que ele quer dizer com isso? Ele está falando que ninguém, ele não falou assim, ninguém vai a Deus. Quer dizer, ninguém vem a Deus senão por mim. Por quê? Ele, como um espírito puro, já vive em consonância com o Pai maior, com Deus. Eu e o Pai somos um. Na Bíblia a gente encontra esses dizeres, esses ensinamentos do Cristo. Então, um espírito dessa envergadura já sabe o que é felicidade plena. Nós ainda estamos caminhando, na fase ainda infantil, em termos espirituais, mas estamos avançando. Então, vamos atingir um ponto de termos esse sentimento mais pleno, pouco a pouco. E continua aqui,
Emmanuel. Sofreste aprendendo lições, por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Quer dizer, sofreste aprendendo lições. O sofrimento, ele é realmente uma maneira de aprendermos. Mas a gente sabe que a evolução, ela não acontece por muito sofrer. A evolução só acontece por muito amarmos. Então o sofrimento é como se fosse um aguilhão, uma mola propulsora, segundo a própria espiritualidade nos fala na obra, né, na doutrina espírita, é aquele aguilhão que te tira da inércia. Estou sofrendo, ninguém quer sofrer, então eu quero buscar algo que me faça deixar de sofrer. E a gente vai, pouco a pouco, descobrindo que para deixarmos de sofrer, nós temos que seguir o que o título está nos aconselhando, fraternalmente amigos. Que a gente possa buscar essa irmandade em Cristo. Pouco a pouco, a gente vai aprendendo. E esses inocentes enganos da retaguarda, quando outrora éramos ainda muito mais materialistas do que somos hoje, estes enganos dizem respeito a viver a vida só buscando a satisfação das coisas materiais. Agora não, a gente já quer buscar outras coisas. Amadurecimento parcial, mas amadurecimento que nós já atingimos. Continua ele então. Trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. É o próprio, tudo bem, dentro do mesmo lar nós temos espíritos. Os nossos filhos não são nossos filhos. Todos nós aqui que somos pais, os nossos filhos são espíritos. Nós somos os tutores. Recebemos de Deus a guarda deles. Mas o que eu estou querendo dizer? Às vezes, no mesmo lar, nós vamos ter os filhos muito mais avançados espiritualmente que os pais. Porque a gente vai olhar num contexto só material, o pai e a mãe são experientes, vividos, tal, mas muitas vezes o filho tem uma bagagem espiritual muito maior, que eles nos ensinam comportamentos que às vezes, pai, não é certo jogar isso aí no chão, não, e o meio ambiente? Então a gente está vendo já essa mudança. Esses espíritos que estão vindo reencarnar, alguns encarnar pela primeira vez, porque tem uma diferença, muitos espíritos missionários que vêm de outros mundos, em missão, encarnar pela primeira vez, neste planeta, para ajudar a avançar a humanidade, o mundo que aqui habita, composto por essas duas humanidades, desencarnados e encarnados. Então nós temos, sim, muitos espíritos missionários encarnando, e esses espíritos ensinam os pais. São mais evoluídos, apesar de você analisar na atual existência, mas é uma criança ensinando um adulto, por que não? E a bagagem desse ser espiritual, que a gente considera às vezes inocente, despreparado, né, que está aqui para aprender tudo ainda, muitas vezes já traz tudo isso e ensina muito a gente. Então, assim, se a gente for falar com relação a tempo, tempo é muito relativo. Tempo para o espírito não existe. Tempo existe para nós que temos que marcar a transitoriedade das coisas da matéria, regulando as nossas vidas pelas estações do ano, pelo dia, pela noite, pelas estrelas, para que a gente possa ter as nossas colheitas. Estou falando aí de 10.000, 9.000 anos atrás, depois da última grande era glacial, em que nós fomos saindo das cavernas e começamos a adotar posturas de coletores, caçadores, mas depois agricultores. Então, nós somos muito atrelados à questão do tempo, por causa das nossas necessidades materiais. Mas para o espírito, não existe. Existe o passado, na memória, nas lembranças. O que existe, de fato, é o presente. O futuro é um eterno vir a ser. Então, o futuro nós construímos a cada instante, pouco a pouco. Então, quando a gente fala assim que a gente recebe parentes no mesmo lar, e o tempo, né, de vivência de um e outro pode ser muito diferente, um com uma bagagem maior do que o outro, mas mediante os nossos esforços, quanto mais empreendermos esforços na busca pela nossa
redenção espiritual, mais avançaremos e mais nos tornaremos espíritos maduros, irmãos maiores. O Cristo é o nosso irmão maior. Nós somos os seus irmãos menores. O Cristo é um co-criador em plano maior, capaz de criar um orbe terrestre. Nós somos co-criadores em plano menor. Nós temos capacidade de criar no pensamento, na criatividade, e em muitas situações nós criamos, a todo momento nós criamos sim, mas somos ainda co-criadores em plano menor. Então, essa questão da relatividade do tempo é mostrar para a gente que eu, às vezes, sou um espírito mais antigo, mas não me esforcei tanto na senda da evolução espiritual. Então, podemos encontrar um espírito um pouco mais novo, a partir do momento que Deus cria, né, que o princípio inteligente, então, adentra ao reino nominal, mas este esforçou mais na senda do bem. Então, é muito relativo à questão do tempo. Continuando. Dê certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Quer dizer, dê certo que a tua posição é inconfundível. Quer dizer, cada um de nós, no nosso íntimo, nós sabemos o estágio que nós atingimos. E aqui também tem uma questão a ser estudada e refletida por nós todos. Eu, com o meu processo de orgulho, de egoísmo, penso ser alguém. Outros podem pensar que eu sou alguém, mas de fato, quem eu sou? Podemos então ser, eu posso ser 3 pessoas, aquele que eu penso quem eu sou, aquele que os outros pensam que eu sou e quem eu realmente sou. Entende? Então é a questão do consciente, do subconsciente, né? Das nossas bagagens, heranças do passado. Né? Então, o indivíduo em si, ele pode metamorfosear, vamos dizer assim, quem ele realmente é, através do orgulho. O orgulhoso, quando erra, ele tenta disfarçar, porque o orgulho não quer transparecer que ele é falível. Mas o humilde não, o humilde, ele percebe que errou, alguém fala, você fez isso aqui, está errado. Desculpa, eu vou tentar melhorar. Entende? Então, a gente engana a nós mesmos. Por isso que o sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. Esse caminho de ascensão é uma busca íntima. Nós, conosco mesmo. O principal inimigo, o nosso inimigo, somos nós mesmos. É esse homem velho persistindo em detrimento do homem novo que quer evoluir, que quer ser feliz. Então a gente faz esse embate íntimo a todo momento. Então essa posição inconfundível que ele está falando aqui, para Deus nada é velado. Deus nos conhece em essência. Agora, esse estágio que nós adquirimos e essa posição que nós nos encontramos, para Deus é algo assim que ele consegue nos analisar com toda clareza. Mas às vezes a gente, não, vou reencarnar, eu preciso de uma nova experiência, eu errei muito nesse aspecto, eu quero fazer isso, eu quero que vocês me oportunizem, gostaria que vocês me... Mas aí a espiritualidade superior, prepostos do Cristo, fala assim, não, Fabiano não, né? Quando eu estava na parte espiritual, eu nem tinha esse nome, não sei qual o nome que eu tinha. Se você tentar ir por esse caminho, eu vou te aconselhar, porque nós, que somos seus irmãos maiores, te conhecemos. A gente sabe que você vai dar conta, mas esse aspecto aqui, acredito que seja melhor a gente conversar mais a respeito. Entende? Então, um projeto reencarnatório é conversado, é proposto, e nós aceitamos. Toda vez que a gente se propõe a uma nova reencarnação, isso tudo é feito em conjunto, porque são orientadores que querem o nosso bem. Então, esse estágio, nem sempre, para nós mesmos, eu estou pedindo algo que eu daria conta de fazer. É só um exemplo que eu estou citando. Continua Emmanuel. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes, através da compreensão e do auxílio
mútuo. Igual a gente já falou, né? A compreensão. Eu tenho que compreender que eu sou falível, que eu preciso da misericórdia de Deus a todo momento, porque eu erro a todo momento. Então, eu tenho que pedir a Deus, acima de tudo, agradecer. Mas também, usando da virtude da humildade, reconhecer os meus erros e pedir. Pedir coragem, pedir esperança, fé. Tudo que possa nos fazer alçar esse voo com a ajuda mútua da espiritualidade, dos espíritos protetores, cada um de nós temos. Alguém pode falar assim, é meu anjo da guarda. Não importa nome, rótulo. Importa que todos nós temos os nossos espíritos protetores, cada um de nós. Então, a gente tem que ter essa condição, né, de estar pedindo esse apoio. Mas cabe a nós o esforço. Senão, qual seria a vantagem de alcançarmos uma vitória, se não pelo esforço pessoal? Se viesse fácil para a gente, não teria mérito. Então, o que a gente precisa fazer sempre é isso. Compreender as nossas imperfeições, que a gente precisa a todo momento da misericórdia de Deus, e se eu sou falível, aquele com o qual eu convivo e que também tem os seus defeitos, eu tenho que aprender a perdoar. Né? Eu tenho que aprender a doar de mim para o outro, na forma de exemplificação, sabendo que eu também sou falível. Então, quando a gente fala perdoar, do latim perdoar, significa isso, doar de per si. Que a gente tem que fazer isso, pedir a Deus a todo momento, porque o próprio Cristo, no ensinamento de Mateus, fala que com a mesma medida que medirdes, sereis medidos. Então, se eu fico medindo muito o defeito do outro, e os meus? E quando chegar o momento, né, em algum momento, encarnado ou desencarnado, da espiritualidade chegar naquele momento crucial, vamos ajudá-lo, vamos apoiá-lo, mas esses deméritos que ele tanto apontava no outro, ele tem em número maior. Neste momento, ele não está tendo mérito para receber esse apoio. Ele precisa, infelizmente, passar pela condição de sofrimento, não que está sendo imposto pela espiritualidade, né? São colheitas que nós mesmos fazemos. Se nós semeamos sementes doces, colheremos frutos doces. Se nós semearmos tempestade, né, e sementes amargas, o que nós vamos colher? Tá vendo? Então, o sofrimento chega no momento de apoio. Se eu adquiri mérito, perdoei, compreendi, apoiei, né? Chega um momento que pode ser, por mérito, pelo esforço pessoal, individual de cada um de nós, possamos ser mais apoiados em dadas situações da vida, que todos nós passamos a todo momento. Entende? Então é isso. O que está falando aqui para a gente é que a gente tem que perdoar, porque nós precisamos ser perdoados por Deus. Quer dizer, Deus não perdoa ninguém, não pune ninguém, mas eu estou falando assim, nas leis divinas, aquelas infrações que nós fazemos, a todo momento nós precisamos do apoio da espiritualidade para nos ajudar no refazimento. E continua, só tem mais 2 parágrafos, aí o Emmanuel termina o estudo dessa lição, fraternalmente amigos. Ele fala mais um pedacinho assim, ó. O apóstolo não nos diz, aqui ele está se referindo a Pedro, que lá no início, vou repetir a frase de Pedro do início. Finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então, voltando ao final aqui do texto, em que Emmanuel nos elucida essa frase de Pedro. O apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, mas sim, sede todos fraternalmente unidos. A gente não tem que ficar se medindo. Aqui falou de títulos, falou de várias condições sociais. A gente tem que ficar se medindo dessa forma. Que a gente precisa ser fraternalmente unidos, porque o que vale no plano espiritual não é o que nós adquirimos aqui e conquistamos, não, é o que nós conquistamos espiritualmente. Por isso que a gente vai encontrar nas obras básicas o depoimento de uma rainha francesa, que quando ela se encontra na pátria espiritual, né, com uma serva que resplandecia luz, ela não concordou com aquela situação, porque ela ainda se achava rainha, poderosa, cheia de títulos, mas aquela serva muito amou
muito fez por ela e por todos. Então, a evolução, ela se dá no campo dos sentimentos, principalmente, da moralidade e da racionalidade que a gente vai desenvolvendo, que para a gente ampliar a intelectualidade vem primeiro, logo em seguida a moralidade. As coisas são assim, é sempre o entendimento do certo e errado, do belo, do bom, né, com o raciocínio, mas sempre também pautado pelos sentimentos, pela moralidade. Só assim a gente consegue a evolução espiritual. Então, o que ele está falando aqui para a gente, que a gente não tem que ficar se medindo na mesma... você, socialmente... Não, a gente, inclusive, nós teremos sempre a oportunidade de estagiar, ora numa condição de humildade, ora numa condição de riqueza, ora, predominantemente, se o meu psiquismo é masculino, óbvio, eu vou tendo uma série de oportunidades de reencarnação como homem, mas oportunamente também eu teria que reencarnar como mulher para experienciar a maternidade e outras situações, assim como as mulheres também. O espírito não tem sexo, mas é necessário estagiarmos por várias oportunidades e experiências diferentes para realmente nos tornarmos espíritos relativamente perfeitos. Finalizando, o último parágrafo. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. Quer dizer, a gente tem que ficar criticando, né? Censor, crítica, podando o outro. A gente tem que... O Evangelho nos exorta a sermos irmãos, quer dizer, nos estimula a sermos fraternos uns com os outros. E é esse o objetivo de nós estarmos aqui. Claro, vamos alinhando pela evolução que cada um já atingiu, na compreensão da nossa realidade, no despertamento espiritual que cada um de nós já atingiu, com certeza. Nós vamos despertando, o despertar da consciência, que é descobrir que não há outro objetivo mais interessante do que esse. Elevar a alma, o espírito. Porque o homem, a matéria, a morte nivela todos nós. Olha que interessante, aqui está falando de ficar se medindo, né, a altura. Quando chega a morte chega para o humilde, para o extremamente rico, chega para todos nós, nos nivela. Nos nivela na condição de morte do corpo físico. Mas como iremos despertar na nova realidade da pátria, a verdadeira pátria espiritual? Esse despertar da consciência tem que acontecer agora, o quanto antes. Todos os dias esforçarmos para sermos melhores. Porque quando despertarmos na pátria espiritual, todos nós passaremos, inevitavelmente, a única fatalidade que existe é essa, não existe destino pré-determinado. Existe, sim, no projeto reencarnatório, algumas fases mais importantes. Eu vou nascer nessa família, homem, vou me consorciar com fulano de tal. A gente pode até fazer esse combinado na parte espiritual, mas chega aqui o nosso livre-arbítrio, né? Eu posso tomar decisões diferentes, mas os pontos principais, como o momento do nosso desencarne, se não for pelo autoextermínio, pelo suicídio, mas nas contas de Deus, todos nós temos um momento que nós passaremos pela experiência da morte do corpo e do desencarne do espírito, dessa matéria mais densa. Então, que a gente possa aproveitar essa oportunidade que nós estamos recebendo e com esse despertar da consciência, procurando ser, pelo menos, né, lutando contra nós mesmos, cada dia um pouquinho melhores. Nós agradecemos por todos que estão aqui presentes e também aos internautas que estiveram conosco, fazendo esse estudo tão interessante de Emmanuel, Fraternalmente Amigos.